Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo. Hoje eu vim trazer o assunto sobre o sentimento de culpa. Então, você percebe carregar esse sentimento de culpa? Você tem alguma situação que você se sinta culpado, que aconteceu? Talvez seja uma situação que você tem uma responsabilidade, ou talvez não, né? Mas você percebe que aquela situação, aquele erro, é como se você tivesse contribuído de alguma forma com essa questão, né? Então, a gente vem falar aqui sobre a culpa e também trazer um exercício com a técnica da EFT para ajudar na liberação desse sentimento, né? E das emoções que estão associadas a esse sentimento. Então, muitas vezes a gente não tem muito claro esse sentimento, né? Então, a gente percebe que, que tem algum sentimento de mal-estar, né? Às vezes é como se a gente tivesse uma dificuldade de se aceitar, né? De, de se sentir merecedor das coisas boas, né? E aí você percebe que tem uma certa baixa autoestima, né? Em relação a quem você é, ao que você merece. Então, essa percepção, esse sentimento, muitas vezes tem por trás uma culpa, né? Então, quem carrega culpa são pessoas que têm um mecanismo inconsciente de uma autopunição e uma depreciação constante, tá? Então, a pessoa, ela percebe que muitas vezes ela está num processo sabotador constante. Então, por exemplo, ela tem a oportunidade de crescer no trabalho e aí de repente acontece algo ou ela percebe que ela toma ações que são ações que vão prejudicá-la, né? E aí acaba acontecendo realmente esse prejuízo. No relacionamento amoroso, pode perceber que está sempre escolhendo pessoas erradas para se relacionar. E por mais que ela tenha consciência de que aquele outro não será um benefício para ela, né? Não será algo de uma relação boa, ainda assim ela se envolve ou ela permite que o outro ultrapasse todos os limites, né? E acabe se tornando uma relação abusiva, tóxica, né? Então, tem determinados comportamentos que a gente consegue observar uma autodepreciação, né? E essa autopunição. Às vezes eu me deixo nesse lugar de sofrimento, né? Eu fico numa relação que me faz mal, ou eu fico num trabalho que também está me fazendo muito mal, né? Mas é como se eu sentisse que eu merecesse, né? Eu estivesse ali porque eu tenho que ficar. Então é algo muito inconsciente também, né? Você só percebe que você vem se colocando no prejuízo, você vem se colocando no sofrimento, né? Você vem escolhendo sempre aquilo que é errado, aquilo que não é bom e te trazendo mais consequências danosas. Então, essa situação que acontece, ela está muito ligada a questões
de situações que você tenha vivido e que você se sentiu culpado, em algum nível de culpa, tá? Então, por exemplo, na infância, né, a criança ela tende a muitas vezes a se culpar por situações que acontecem, né? Então, por exemplo, os pais que estão muito sobrecarregados, né? Às vezes têm muitos filhos e não tem tempo, né, para esses filhos. Muitas vezes a criança ela entende que ela é um peso, né? Que ela é algo que está pesando para os pais, que está causando aborrecimento, que está deixando eles mais estressados, né? Então a criança ela tem uma percepção assim, e aí automaticamente ela carrega uma culpa também, né? Então ela sempre que percebe uma sobrecarga, uma tristeza, né, uma reclamação, ela entende que aquilo é culpa dela, né? Ela que está contribuindo, ela que se sente esse peso, né, para o adulto, né? Então, às vezes, a culpa ela está relacionada a uma situação na infância, né? Você como criança entendeu aquilo como algo que fosse da sua responsabilidade, né? E isso acontece, né, muito. Também você pode ter tido situações da sua vida em que você percebeu ter cometido um erro, né? Então, eu realmente me senti errado ali, o que eu fiz com essa pessoa não foi bom, né? Por exemplo, você terminou um namoro e aí a outra pessoa sofreu muito, né, com esse término. E aí você percebe que você ainda carrega culpa, ainda que esse namoro foi há tanto tempo atrás, né? Ainda que foi uma decisão que precisava ser tomada porque não tinha mais um envolvimento com o outro, né? Mas ainda assim, né, esse registro do sofrimento do outro, você também carregou essa culpa para você. E ela ainda está trazendo consequências para você, se você realmente não considerou essa culpa, reconheceu e deixou que isso fosse liberado, tá? Então, é uma situação que pode estar te levando a culpa até hoje, sem que você perceba, tá? Então, tem diversas situações que a gente pode ter se sentido culpado, né? Então, alguma situação que eu fiz para outra pessoa, que foi ruim, mas que eu tô ainda carregando essa culpa. Ainda sinto que eu tenho que me punir, né? Que eu tenho que me deixar nesse estado de punição por conta disso que aconteceu, né? Então, é muito importante que você identifique a culpa e muitas vezes a culpa também está relacionada a uma vergonha que a gente sente. Então, você tem tanto medo de acessar essa culpa, acessar essa situação que aconteceu, que você acaba entrando aí num sentimento de vergonha, né? Então você não quer admitir que você teve um comportamento ruim, né? Que você cometeu um erro, que você cometeu algum engano na sua vida, né? Então tudo isso, muitas vezes a gente vai empurrando para debaixo do tapete, mas vai alimentando essa vergonha, por isso que a gente viveu e não consegue reconhecer, né? Não consegue
nem se nem reconhecer para si mesmo a questão, né? Como uma questão que te gerou culpa. Então hoje, né, a gente vai trabalhar essa questão da culpa aqui com a EFT, né? E o mais importante, assim, é você, nesse momento agora, identificar se tem algum evento do passado que te traz esse sentimento de culpa, tá? Então, qual é esse evento? Qual foi essa experiência que você teve? O que aconteceu, né, para você se sentir culpado? Talvez você reconheça a culpa mesmo, ou às vezes você sentiu que as outras pessoas te colocaram uma culpa e você acabou aceitando a culpa, né? Então, identifica qual foi esse evento, tá? Que você viveu e como que você se sente quando você recorda essa situação, tá? Então, se você puder pegar um papel, anotar, então, como que eu me sinto, né? Nossa, eu me sinto culpado, não, eu sinto uma tristeza, eu sinto uma vergonha, né, por isso que aconteceu. Você anota o sentimento que você tem, né, anota aquilo que, se tem alguma sensação no seu corpo. Então você vai anotar também, pode ser o coração acelerado, o desconforto no estômago, né? Pode ser um peso que você sente. Então você anota sobre isso também. E após anotar, você dá uma nota, né, de 0 a 10. Qual a intensidade dessas sensações que vêm para você, tá? Então, de 0 a 10, quanto que isso está mexendo com você, né? Trazendo emoções intensas, então você dá essa nota. E aí a gente vai fazer aqui um processo com a técnica, você só me acompanha, estimulando os pontos que eu vou bater aqui, também repetindo aquilo que eu vou falar, tá bom? Então vamos lá. Você vai começar por esse ponto aqui na lateral da mão. E aí você vai seguindo. Repete o que eu vou falar e vai também estimulando, né? Batendo nos pontos que eu vou bater, tá bom? Então vamos lá. Mesmo que eu carregue uma culpa, eu me amo e me aceito, profunda e completamente. Ainda que eu carregue uma culpa, uma punição constante, eu escolho me amar e me perdoar profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta culpado por essa situação, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu me sinto culpado. É uma punição constante que eu vivo. Como se eu quisesse me punir pela situação que eu vivi, pelo erro que eu cometi. Isso acaba afetando a minha vida num processo de autossabotagem constante.
eu estou sempre buscando formas de me punir, de aumentar a minha culpa, me deixando mal comigo mesma. Eu sinto que eu estou sempre fracassando, sempre me colocando em dificuldades, fazendo mal para mim mesma, como forma de punição. E isso vai mexendo na minha autoestima, na falta de reconhecimento do meu valor, do quanto eu mereço ser amado, do quanto eu mereço ser aceito. Eu me sinto culpado, mesmo que a responsabilidade não tenha sido minha. Eu sinto essa culpa. E até hoje é algo difícil de se pensar. Pela vergonha e pela culpa que eu carrego. Eu deveria ter agido diferente. Eu poderia ter evitado a situação. Esses pensamentos são constantes na minha vida. Esse remorso, esse ressentimento, essa tristeza pelo que aconteceu. É como se eu não merecesse ser perdoado pelo que aconteceu. E eu fico nessa punição constante, como se o perdão fosse algo ruim. Talvez se eu me perdoar, eu volte a errar novamente. Esse é o pensamento que me vem. De forma inconsciente, é como se eu estivesse me colocando nesse lugar de punição, para não errar de novo. No fundo, eu me sinto muito culpado. Eu sinto que eu não mereço esse perdão de mim mesmo, ou perdão das outras pessoas. E eu fico nesse limbo, nessa situação que não se resolve dentro de mim, nessa dificuldade de progredir, nessa dificuldade de seguir em frente,
de ter mais crescimento, de merecer coisas boas, me prendendo a essa punição constante. Agora a gente vai parar um pouquinho e aí a gente vai fazer uma avaliação novamente. Então, como que você se sentiu com esse processo, né? Aqui com a técnica. Quando a gente passa por esses pontos, a gente chama de rodada, né? Então a gente fez uma rodada e procura ir lá nessa situação que aconteceu, nesse evento que você identificou como uma culpa, né? Veja qual a intensidade dessas emoções que você colocou aí no papel, o que você sente agora. Então, você avalia novamente de 0 a 10, quanto que está agora depois desse processo, tá? Então é importante você colocar uma nota, observar. Pode ser que tenha vindo algo diferente, né? Tipo assim, eu não consigo mais perceber culpa, né? Na verdade, quem foi culpado foi o outro, né? Pode ser que essa percepção mude um pouco, né? Você vai perceber algo diferente. Ou então pode ser que vieram várias imagens, né? De culpa, de outras situações que aconteceram, tá? Então, perceba também se diminuiu esse sentimento, né? E aí, assim, se diminuiu as emoções relacionadas a essa situação, né? A tristeza, o ressentimento, o remorso, o arrependimento, né? Então, veja se tem uma diminuição dessa intensidade, né? Dessas emoções, tá bem? E aí a gente vai fazer um processo novamente, que a gente vai chamar de rodada positiva, né? Fazendo mais afirmações positivas relacionadas a esse sentimento de culpa, tá? E se você ainda sente isso muito pesado, eu peço que você repita aqui esse exercício que a gente fez anteriormente, e aí você vai repetindo quantas vezes for necessário, para que você possa sentir esse alívio, tá? Então aqui a gente está fazendo de uma forma genérica, né? Se tivesse numa sessão, a gente ia estar pontuando assim, bem a situação que aconteceu, a gente ia ver também outros sentimentos envolvidos, né? Então, cada caso é um caso, cada pessoa vai acessar um sentimento, uma emoção, um evento, né? E para cada um vai ser um processo diferente. Mas aqui é um processo genérico, então a gente está trabalhando assim, de uma forma que possa trazer benefícios para todos, né? Então, agora a gente vai para essa rodada final, tá bom? Então, vamos bater aqui na lateral da mão novamente. Você segue também batendo aí e também falando, repetindo o que eu vou falar aqui, tá bem? Mesmo que eu tenha um sentimento de culpa por essa situação vivida, eu me amo e me aceito profunda e completamente.
ainda que eu tenha guardado uma punição constante, uma culpa, por essa situação vivida, e isso tenha me prejudicado até hoje, ainda assim, eu escolho me amar e me perdoar profunda e completamente. Mesmo que eu tenha errado, cometido um engano, que eu carregue esse sentimento de tristeza, de pesar pelo que aconteceu, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu venha carregando essa culpa, essa punição constante, e isso tenha trazido consequências negativas para a minha vida, e isso tenha me deixado sem permissão para viver as coisas boas da vida, para crescer, para prosperar, para ter relações saudáveis, para amar e me sentir amado. Eu escolho alcançar esse perdão. Eu estou aberto para alcançar esse perdão. Um perdão que precisa vir de mim mesmo, por tudo aquilo que eu considero que eu tenho agido errado. Mesmo que a culpa não tenha sido minha, eu me perdoo, eu me aceito, profunda e completamente. E ainda que eu me sinta errado, responsável, que eu sinta que eu trouxe muitos prejuízos para outras pessoas, eu também considero me perdoar, considero me aceitar e me amar profunda e completamente. Todos nós, humanos, somos passíveis de erros, mas também podemos encontrar o perdão, a compaixão, a misericórdia. E eu, como qualquer humano, eu também mereço o perdão, a compaixão e a misericórdia. Eu estou neste plano de vida para aprender, para me aperfeiçoar, para reconhecer os erros e me melhorar.
como pessoa, como ser espiritual que sou. Eu mereço alcançar o perdão. Eu mereço me sentir bem comigo mesmo. Liberando a vergonha, o medo de ser quem sou, o medo de me expressar, liberando os ressentimentos, o remorso, liberando toda a dor e sofrimento que eu possa ter causado a outras pessoas. Eu escolho me amar e me aceitar. Eu escolho me perdoar neste momento. Eu posso, eu sou capaz de me tornar uma outra pessoa, de fazer melhor o que eu não consegui fazer no passado. Eu posso me sentir em paz comigo mesmo. Eu mereço me sentir em paz comigo mesmo e me soltar de todo sofrimento que, além de não contribuir para a solução das coisas, ainda torna tudo pior. Eu escolho me amar, eu escolho me perdoar. Eu escolho liberar toda a culpa, toda a vergonha, todo o remorso, todo o ressentimento que eu tenha guardado até então. Tudo bem? Como que vocês estão depois desse processo? Eu espero que estejam bem melhores, né? Nessa questão, nesse assunto, né? Às vezes você não tem, como eu falei no começo do vídeo, uma clareza, né? Dessa culpa, né? Não tem um evento específico, a situação específica, mas você começa a trabalhar com essa técnica a partir das situações sabotadoras que você identifica na sua vida, né? Então, provavelmente o que você vai identificar é uma autopunição, né? É sempre escolhendo as coisas que não são melhores para você, sempre se permitindo ser levado para acontecimentos que vão trazer prejuízos tanto no seu físico, né, como prejuízos emocionais, né, de você ter muito sofrimento, né. Então você começa a identificar por aí, né? Você começa a identificar que essas situações estão relacionadas à culpa. E aí é um fio que a gente vai puxando e a gente vai sendo levado até a situação lá que aconteceu, a causa raiz, né? Para que a gente possa identificar qual é essa situação da culpa ou quais são essas situações que tenham te deixado na culpa, né?
Bom, e para trabalhar essas questões de forma mais profunda, eu fico aí à disposição para a gente fazer uma sessão com a técnica da FT. É uma técnica que vai trazer esse alívio emocional, vai trazer essa clareza, né, também para as questões. E eu fico à disposição, se você quiser fazer um agendamento com a técnica, basta me procurar, né, mandar uma mensagem que vamos aí se organizar para fazer esse atendimento, né? Então, muito obrigada pela sua presença e até uma próxima.